Agora, pessoal, continuando aqui com o nosso projeto aberto, nós vamos fazer a seguinte alteração. Suponhamos que essa escada será fixada na parede e fixada no solo. O que que nós vamos fazer? Vai ser bem prático aqui essa segunda etapa, né? Isso aqui, pessoal, em cima, tá? É o estilo de exibição. Geralmente a gente usa no primeiro, né? E aí fica fácil da gente visualizar. E então a gente segue na nossa etapa de projeto, né? Aqui continuando em esboço 3D, clica, vai abrir um esboço 3D, a gente vem em linha. O que que nós faremos aqui? Nós faremos a seguinte peça. Eu vou ensinar para vocês fazer direto no Sketch, mas o ideal é que fizéssemos em várias montagens. Uma chapa de base, outra chapa de base, mas isso aqui é para introduzir os comandos e depois eu ensino a fazer por montagem. Beleza? Então, nós vamos fazer uma linha aqui na parte de dentro, né, da nossa escada. E aí, percebam que ela está no plano XY. Eu vou dar Tab para ela ir para o YZ. Aí fica até uma linha de auxílio aqui, ó, mostrando que esse é o sentido certo. Beleza? Vou fazer isso. E agora eu venho aqui e vou cotar que do início da linha de construção até a extremidade da linha que vai ser o meu elemento que vai fixar ela na parede, terá 800 milímetros. Beleza? E aí o comprimento dele vai ser de 300 milímetros. Fechado? Esse 300 é exagerado, tá, pessoal? Mas é só por questão de demonstração mesmo, tá? Vamos fechar o sketch. E aí vir aqui em componente de soldagem. Vou diminuir o perfil angular para 1 polegada, né? E selecionar aqui. A gente pode fazer com outros elementos? Pode. Pode ser uma chapa, pode ser uma barra. Mas isso aqui é para fins educativos. Eu vou mostrar para vocês. Estou mostrando para vocês uma continuação da aula anterior. Percebam que ele ficou voltado para dentro. Ah, Danilo, não é assim, vai estar passando aqui, está estranho. Não é o certo. A gente vai ir a pé e coloca o grau aqui para fazer o giro, né? Percebam que às vezes a gente se confunde aqui em relação a isso. Beleza, eu fiz isso aqui, ó, certinho. Vou dar um OK. Ele vai ficar soldado aqui, né? E aí essa parte vai vir para a parede. Ah, realmente está muito grande. O que que eu vou fazer? Vou clicar em Sketch, auxiliar, editar esboço. Aqui em 300 eu vou diminuir para 150, tá, pessoal? Erro de digitação, 150, ok. Beleza. Sai do esboço, ele já está travado ali, tá certo. O que que eu vou fazer agora aqui? Na extremidade desse perfil L, eu vou criar uma função nova aqui, um recurso novo que vocês vão aprender chamado. Opa, a bateria do meu notebook está baixa, só um instante aqui. Nós vamos aprender um comando novo, né, que é o ressalto base extrudado. O que que ele faz? Ele cria um elemento 3D a partir de um 2D. É algum ressalto, realmente. Clica aqui em ressalto base extrudado, ele vai perguntar qual plano para criar um esboço. Eu vou selecionar a face dessa cantoneira, né, desse perfil L, e aí ele já vai ficar na minha vista frontal. Eu aproximo dando um scroll
puxando para o meu lado, né? E aí vou criar agora um retângulo de canto. Clica com a setinha, retângulo de canto. Seleciono esse canto da cantoneira, né? Perfil L e coloco nessa posição aqui para ficar mais fácil. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e dizer que eles são iguais e vir em dimensão inteligente, seleciono a extremidade, um dos lados, né? E vou colocar 1 polegada. Ah, Danilo, quanto é 1 polegada? Não, se você não souber, pessoal, pode colocar o símbolo, tá? 1 e aspas, né? Que o SolidWorks entende que é 1 polegada, igual a 25,4. E aí, o que que nós vamos fazer? Vamos agora sair do esboço. E aí, ele vai fazer o quê? Criar um ressalto. A gente vai querer um ressalto de quanto? Vou colocar 6,35. Aqui é a direção, essa setinha. Se eu clicar aqui em cego nessa seta ao lado, eu posso inverter a direção para dentro e para fora. Vou manter para fora. Dou um OK. Pessoal, vocês aprenderam agora a criar um ressalto base estudado. O que seria isso aqui? Ó? Seria uma chapa que seria soldada nessa peça para que a gente pudesse fazer a fixação de forma parafusada da escada numa parede, por exemplo. Certinho? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai vir corte extrudado e simular o furo. Tem um assistente de furação, mas eu vou ensinar hoje o corte. Clique em corte extrudado, seleciona novamente a face que a gente quer. Ficou frontal para o nosso esboço. Adianta. E aí a gente faz um círculo, né? Selecionou o círculo lá, dá um clique. Vou fazer o passo a passo de novo, perdão. Selecionou o círculo, dá um clique. Pergunta o tamanho do raio, a gente pode fazer aqui, depois cortar, não tem problema. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar para ficar mais fácil com auxiliar nessa linha aqui, que é uma aresta, colocar selecionar ponto médio e apertar Ctrl, selecionar o círculo, a parte interna, né, o centro, e colocar aqui, ó, tornar horizontal. O que vai acontecer? Ele vai descer, ou seja, o círculo ele vai estar sempre na horizontal. Eu não consigo deslocar para cima, só para o lado. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora aqui. Clico com auxiliar, selecionar ponto médio, clico no centro do círculo e coloco vertical. O que aconteceu? Ele travou. Agora a única coisa que eu posso fazer com o círculo é mudar o tamanho do furo. Clico em dimensão inteligente, seleciono o círculo, vou colocar uma cota, vou colocar 10 milímetros do tamanho desse furo. Nossa, ficou muito grande, beleza. Vou diminuir para 5 de diâmetro. Pronto. Isso aqui, pessoal, não está dimensionando nada, tá? Só para fins educativos mesmo, para que a gente possa conhecer os recursos do SolidWorks. Clicando aqui em sair do esboço na parte superior, o que o SolidWorks entende? Que você quer sair e quer fazer um furo que passe aqui. Tá vendo? Aqui a gente pode... Ele já pegou a dimensão que é da chapa, 6,35, né? Mas a gente pode digitar 10, por exemplo. Ele já passou de 6,35, a gente tem certeza que o furo foi passante. Ou então a gente pode vir aqui e clicar em passante. O SolidWorks vai entender que é um furo passante aqui. Beleza, fez isso, dá um OK. E aí nós temos a nossa peça, que será soldada aqui e a parafusada na parede. Aí, só por questão de treinamento mesmo, nós vamos fazer o quê? Aumentar o diâmetro do furo. Clica com auxiliar. Abre o esboço aqui na árvore de projetos, tá, pessoal? O nome disso é árvore de projetos. Clica nessa seta, ela vai abrir. Clica no esboço 3 com auxiliar. Editar esboço. Vai abrir aqui. A gente dá 2 cliques no 5, que é a dimensão inteligente. Vamos botar 8. Colocando 8, clica ali em cima em sair do esboço. SolidWorks automaticamente atualiza. E aí, Danilo, eu vou ter esse trabalho todo para fazer outro aqui em cima.
outro aqui em cima, outro aqui em cima. Não, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês um comando chamado padrão linear. Aqui a gente clica em padrão linear. Primeiro, na direção 1, a gente seleciona o caminho que quer que o padrão siga. Por exemplo, eu quero que ele suba, então eu vou selecionar uma linha que está ficando na posição no eixo Y, né, na posição vertical. Se ficar difícil de selecionar, a gente dá um zoom, né? Clicou aqui, ó, selecionei, ela tá para cima. E aí, o que que eu vou fazer, tá? Eu venho aqui, ó, na minha distância e vou colocar 500 a cada 500 milímetros. Desço aqui em Corpus, desmarco o recurso e clico em Corpus. E aí seleciono os dois elementos que eu quero. O que que aconteceu? Perceba aqui, ó, 1, 2, 3, 4 com o selecionado. Se eu diminuir para 3, o que que acontece? O desenho automaticamente vai atualizando. E aí, ó, eu posso ir alterando aqui 7, 8, 9, 10. Ah, não, estão muitos elementos para fixar. Não vai acontecer isso. Vai ser um aqui, um no meio e no final mais ou menos. Então vamos colocar 3 e uma distância de 6.000. Vamos fazer uma conta aqui. 6.000, que é o tamanho da escada, menos 800, que é a altura que eu já botei. E agora eu divido esse valor por 3. E o SolidWorks dá um valor de 1.733, certo? Eu poderia ter feito essa conta na mão, só quis mostrar mesmo para vocês aqui que o SolidWorks entende como operações matemáticas, porque ele é um software que foi criado para projetos e toda a análise dele, né, o compilamento de dados ele é matemático. Ficou um aqui, ah, mas eu não quero, eu posso aumentar um pouquinho. Vamos colocar 1900, ver o que acontece, subiu. Ah, Danilo, se eu botar 2.200, o que que acontece? Entendeu, pessoal? Isso aqui é só para questão de treino mesmo. Beleza. Vamos deixar 2.200, ok, fecha aqui. Nós temos os elementos de fixação desse lado. Agora, Danilo, eu vou ter que desenhar um aqui e depois dar um padrão linear. Será que eu não posso? Não existe uma forma de eu espelhar esses três desse lado para esse? Sim, pessoal, existe. Por que que nós iniciamos com uma linha de centro de ponto médio aqui? Porque eu queria justamente que quando chegasse nessa etapa eu pudesse só espelhar através do meu plano direito, que é esse aqui. Por isso a gente pega com o tempo, tá? De projetar nossas estruturas sempre pensando na forma de otimizar os recursos, tá? Utilizar os planos de origens para não ter que estar criando novos planos e fazendo novos recursos, porque pensem sempre que quanto mais recurso, maior o desenho, mais pesado fica, tá? Então agora nós vamos espelhar. Comando novo, aprendemos padrão linear. Agora vamos aprender a espelhar. Eu vou clicar em espelhar, o SolidWorks vai perguntar: você quer espelhar em relação a qual plano? Eu falei que era o direito, certo? A gente vem aqui em cima, ó, onde está o nome do arquivo, né? Clica nessa setinha e vai aparecer a árvore de projetos. Vou clicar em plano direito, vir aqui em corpos a espelhar e seleciono esse corpo. Diminuo o zoom, mesma coisa, esse corpo, diminuo o zoom, esse corpo. Ou então a gente poderia ter feito invertido, tá, pessoal? É só dar um OK agora aqui. A gente poderia ter feito invertido. Primeiro fazia isso, depois espelhava e depois dava um padrão linear, que a gente ia otimizar mais tempo. Então, a gente tem agora uma escada e os elementos de fixação. Esses elementos de fixação aqui, para chumbar na parede, eles foram desenvolvidos nessa aula para a gente aprender a criar o comando de padrão linear e o comando
de espelhar, além do ressalto base extrudado. Ah, Danilo, eu quero fazer uma chapa de base. E aí, o que que eu faço? Como que eu faço essa chapa de base? Ressalto base extrudado, dá um zoom, aperta no scroll para tu poder girar e ver a parte inferior da cantoneira, seleciona ela, e aí o SolidWorks entende. Ah, é aqui que ele vai fazer um ressalto. Beleza, o que que a gente vai fazer? Para ficar fácil, ó, clica na linha aqui, linha vamos clicar uma linha normal e para a construção. Aí eu seleciono esse ponto, aí eu venho até o meio do outro ponto, mais ou menos, o SolidWorks ele vai reconhecer qual que é. Não clica, eu só reconheço, só aproximo para ele reconhecer e volto na minha direção antiga. E aqui que ele vai acontecer, o que que ele vai entender? Que eu quero que a minha linha fique exatamente alinhada de forma vertical e horizontal entre esses pontos. Eu vou clicar aqui. Aí, pessoal, vou fazer o seguinte: clico com auxiliar aqui, ponto médio, clico no outro ponto e coloco horizontal. Por que, Danilo? Porque a minha chapa de base, né, que eu clico com essa setinha aqui, retângulo central, ela vai iniciar daqui e ela vai medir 50 por... Não, pessoal, desculpa, é 100 por 100. 100, dá dois cliques, 100. Beleza. Aí, nós vamos fazer o que agora? Vamos sair do esboço. Ele já entende que eu quero fazer um esboço aqui, pressiono CTRL e rotaciono para eu ver da forma que eu quero, né? Ou então aperto Ctrl 7 e dou um zoom, fica mais fácil. Vai ser uma chapa de, vou botar meia polegada aqui, tá, pessoal? 1/2 aspas, entendeu? 2.7, ok. E aí, se eu quiser espelhar, faço como? Clico em espelhar, clico aqui, qual o meu plano? Plano direito, qual o meu corpo? Esse corpo aqui, ok. Beleza, é uma chapa de base. Aí, como dever de casa, vocês vão criar 4 furos agora. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Um de cada lado para treinar o comando de corte que eu ensinei aqui, tá? Bem tranquilo. Vocês vão selecionar corte, selecionar essa face, selecionar o círculo e fazer a parte de cota. Centro, essa linha, vamos colocar 12. Aí, centro, essa linha e vamos colocar 12. E agora, o diâmetro do furo vai ser 8. Aí vocês vão fazer um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. E do outro lado a mesma coisa para treinar o furo de forma bastante assertiva, ter domínio pleno do esboço. Clicar em sair do esboço, né? Beleza, saiu, tá passante aqui, dá um OK. Nós temos o furo, mas vocês com alguns alunos vão fazer 4 e mais 4 aqui, 8. Salvar. E aí depois, na próxima aula, eu vou ensinar a colorir e vou fazer uma parede atrás e colocar fazer uma montagem da chapa na parede, da escada na parede. Beleza? Até breve e muito obrigado por terem assistido até aqui.